Glória a Deus. Amém. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui para receber mais uma vez a palavra do Senhor. Esse domingo, hoje nós vamos estar finalizando a série de ministrações sobre propósitos, né? Já estamos aí no terceiro mês falando sobre propósitos, finalizamos hoje, e aí nos meses de dezembro e janeiro nós deixamos o tema livre, né, para os ministradores, amém? Então quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto base dessa manhã. Vamos ler João 15, Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Quem quiser acompanhar no telão, eu vou usar a mesma tradução do telão, a nova versão transformadora. Diz assim, João 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros. Amém, queridos? Glória a Deus por essa mensagem. Bem, o tema da mensagem dessa manhã é vida frutífera, propósito de Deus. Amém? Então nós vamos falar sobre uma vida frutífera, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra a importância de sermos pessoas frutíferas. Jesus deixa claro que Ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e nós somos os ramos que estamos na videira. Então todo ramo produtivo, ele poda, ele limpa para que dê mais fruto, mas o ramo infrutífero é cortado e jogado no fogo. Por quê? A resposta está no versículo 8, porque quando nós frutificamos, nós glorificamos o Pai Celestial, e isso é uma prova de que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor. Quer ver? Vamos ler novamente aqui o versículo 8 de João 15, olha, Jesus disse assim:
Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, em outras palavras, os frutos, a produtividade, os resultados da nossa vida cristã são uma prova de que somos verdadeiramente discípulos do Senhor. Então, dessa forma, eu afirmo que ter uma vida frutífera é propósito de Deus para nós. E baseado nisso, uma pergunta entra aqui: quais são os frutos que nós devemos produzir? Essa é a pergunta. Tá bom, pastor, eu entendi que o propósito de Deus é que eu seja frutífero. Mas o que é ser frutífero? Então presta atenção, olha só. A palavra fruto aparece mais de 40 vezes no Novo Testamento. E o Novo Testamento apresenta 3 tipos diferentes de frutos. O primeiro fruto que o Novo Testamento apresenta para nós são os frutos naturais. Por exemplo, uvas, passas, figos. É aquilo que nós comemos. Então, esse é o primeiro tipo de fruto citado no Novo Testamento. O segundo tipo de fruto citado no Novo Testamento são os frutos biológicos, são os bebês. Então, por exemplo, quando Maria estava ali grávida de Jesus, no início da sua gestação, ela foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida de João Batista há mais de 6 meses, é isso que a Bíblia dá a entender. E quando Maria chega na casa de Isabel, o bebê no ventre de Isabel salta e Isabel começa a abençoar Maria. E uma das coisas que Isabel fala é: bendito é o fruto do teu ventre. Então a palavra fruto no Novo Testamento, em alguns momentos, representa os frutos biológicos, os bebês. E o terceiro tipo de fruto apresentado no Novo Testamento é o fruto espiritual. Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, a Bíblia fala do fruto do Espírito. Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então esse é o fruto espiritual. E dentro do fruto espiritual também entram as almas que nós ganhamos para o Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse terceiro tipo de fruto que Jesus está falando. Todos nós devemos produzir frutos espirituais, desenvolver o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, e ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Isso glorifica o Pai e prova que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que prova que nós somos discípulos do Senhor são os frutos que nós produzimos. E baseado nisso, a pergunta é: como eu posso ser um cristão frutífero? Tá bom, pastor Peter, eu entendi. Ser frutífero, ser produtivo é propósito de Deus para mim. Ser frutífero glorifica a Deus, prova que eu sou um discípulo de Cristo, e o fruto que eu devo produzir é um fruto espiritual. Mas como eu posso ser uma pessoa frutífera? Então esse texto aqui de João, capítulo 15, nos mostra o caminho. E para começar, eu quero dizer para você, se você quer ser uma pessoa frutífera, permaneça firme na videira. Posso ouvir um amém? Então olha aí para a pessoa do seu lado e diga: permaneça firme na videira. Olha só, vamos ler novamente os versículos 4 e 5. Diz assim, ó: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa tremenda, né? Então um ramo, você sabe, ele só pode ser frutífero se ele permanecer na videira. O ramo que não permanece na videira
não recebe a seiva. O ramo por si mesmo não pode fazer nada, não pode produzir nada. O ramo só pode ser frutífero se ele permanecer na videira que é o Senhor Jesus. Então, o primeiro passo para que você seja uma pessoa frutífera é confessar Jesus como Senhor da sua vida, não é verdade? O apóstolo Paulo lhe disse assim: se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então eu preciso confessar o Senhor Jesus e crer na sua ressurreição, na obra redentora que Ele promoveu para nós na cruz do Calvário. Ou seja, Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você está aqui hoje e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, o convite para você é esse, né, para que você confesse Jesus como seu Senhor e creia na sua obra redentora. Mas se você já fez isso, então você foi enxertado na videira verdadeira. E agora, o que você precisa fazer? Você precisa permanecer na videira. Então o fruto é resultado da perseverança no caminho, é resultado de estarmos conectados com o Senhor. Sem Ele, todo o nosso esforço é inútil, o nosso trabalho é vão. Mas pastor Peter, na prática, o que eu preciso fazer para estar conectado na videira, para permanecer na videira? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, se você quer permanecer na videira, você precisa manter uma comunhão com o Senhor através de uma vida devocional diária e com qualidade. Você precisa ter uma vida de oração, por exemplo. Você precisa ter uma vida de meditação nas Escrituras Sagradas. Senão você não está permanecendo na videira. Vejam só o que o próprio Senhor disse no texto base. Vamos para João 15. Vamos ler o versículo 3 e depois o versículo 7, olha só. No versículo 3, Jesus disse assim, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Ou seja, ele está falando da palavra. Então a minha palavra já limpou vocês. E no versículo 7 ele diz assim, mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Então vejam que para permanecer no Senhor, para permanecer na videira, eu preciso ouvir, eu preciso refletir sobre as suas palavras. E onde está a palavra do Senhor? Nós já temos dito isso. A palavra do Senhor, ela está nas Escrituras Sagradas. Então eu preciso desenvolver uma vida devocional de qualidade, com constância, orando diariamente, perseverando na palavra do Senhor. Eu estou sendo limpo pela palavra. E quando eu estou sendo limpo pela palavra, eu estou permanecendo no Senhor. Eu estou permanecendo na videira verdadeira. E o resultado disso é o quê? São os frutos espirituais. Minha vida vai sendo transformada. Deus vai me usando para a glória dEle. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que numa casa existem vasos para honra e vasos para desonra. Ele falou, numa casa tem vasos que são de madeira, vasos de barro, e tem também os vasos ali que são de ouro, de prata. Uns são para honra e outros para desonra. O que ele estava dizendo? É mais ou menos assim, naquela época não tinha saneamento básico, né? Então digamos, um vaso de cerâmica pode ser usado como pinico, por exemplo. Então esse é um vaso para desonra. Agora um vaso de ouro, de prata, esse é usado para honra. Você usa para servir o alimento, para colocar uma comida gostosa, enfim. E ele está dizendo que na igreja é a mesma coisa. Existem os vasos para honra e para desonra. Se você for santificado, se você for limpo, se você permanece na videira, você vai ser um vaso útil, um vaso que Deus vai usar para a sua honra, um vaso usado para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Então permaneça na videira, permaneça na palavra, e Deus vai limpar você, santificar você, para que você seja um vaso útil nos caminhos dEle. Agora,
O que seria então permanecer na videira? Em primeiro lugar, uma vida devocional de qualidade, com constância, uma vida diária de oração e de meditação na palavra. Segundo, permanecer na videira é você assumir um compromisso com a sua igreja local. Então você precisa firmar raízes numa igreja local. Olha só, eu vou trazer aqui o que a Bíblia fala a respeito da igreja. A igreja, ela é comparada com um corpo, não é verdade? Onde Cristo é o cabeça desse corpo e nós somos os membros desse corpo. Todo membro que está ligado ao cabeça, que está unido ao corpo e automaticamente à cabeça, recebe as sinapses, recebe os sinais, recebe a direção do Senhor e automaticamente cumpre a sua função. Se um membro ele for desligado do corpo, ele apodrece, não é verdade? Então, se eu quero estar cumprindo com o meu propósito, com o propósito de Deus para a minha vida, eu preciso estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é também comparada a um edifício, onde estamos edificados numa pedra angular, que é Cristo. E quando nós estamos firmados nessa pedra angular, nós suportamos pressões, lutas, tribulações. Por quê? Porque nós estamos firmados nele. A igreja é comparada também a uma família, onde os membros dessa família, quando estão conectados com o Pai e uns com os outros, são fortes, são firmes, são abençoados. A igreja é também comparada com uma noiva, onde Jesus, o noivo, está preparando essa igreja, está a santificando pela lavagem de água, pela palavra. Para quê? Para apresentá-la a si mesmo, como uma igreja sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. A igreja é também comparada a um quartel-general, a um exército, onde nós temos um general, que é Cristo, temos um Senhor, que é o Senhor dos exércitos, e nesse exército nós também temos uma função, nós temos que nos unir, e nós estamos lutando não contra a carne, não contra o sangue, mas nós estamos numa batalha espiritual, contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eu quero dizer para você que ninguém consegue vencer esse inimigo sozinho. Nós precisamos uns dos outros para vencer essa batalha espiritual. E finalmente, a igreja, ela pode ser comparada com a videira. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, nós podemos trazer isso para um contexto de igreja, onde Jesus é o caule e nós somos os ramos. E quando nós estamos conectados, compromissados com a igreja local, nós recebemos a seiva do Senhor. Portanto, saiba, meu querido e minha querida, você jamais vai ser frutífero, desconectado da igreja, tendo uma vida de eremita espiritual, sendo um crente flutuante. O que é um crente flutuante? É aquela pessoa que fica pulando de galho em galho, né? Pessoa que às vezes está aqui, às vezes está ali, né? Ela não firma raízes em nenhum lugar. Então eu quero dizer que não tem nada de errado você visitar outras igrejas, tá? Não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa ter um lugar onde você firma raízes. Se eu não firmar raiz num lugar, jamais eu vou ser uma pessoa verdadeiramente frutífera. Porque um dos segredos de uma planta sadia e de uma planta frutífera é a sua raiz, não é verdade? Então eu preciso firmar raízes, eu preciso congregar, eu preciso levar a sério a celebração e o tempo com os meus irmãos na igreja. Olha só, Jeremias 17, versículos 7 e 8, olha só o que diz. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Então veja que aqui está falando de uma árvore que estende as suas raízes até o ribeiro. E ela vai ter folhas verdes, ela nunca vai deixar de produzir frutos. E quando vier o tempo de seca, o tempo de escassez,
ela continua produtiva. Por quê? Porque ela tem raízes profundas. Então você só vai ser um cristão frutífero se você estabelecer raízes em uma igreja local. Isso é também permanecer na videira. Nós sabemos que não é uma igreja que salva, tá? Não é frequentar a igreja que salva uma pessoa. Por exemplo, tem pessoas às vezes dentro da igreja que talvez não sejam salvas, mas quando nós somos salvos, nós valorizamos a igreja. Nós sabemos que juntos nós somos melhores, nós somos mais fortes. Nós sabemos que é bom e agradável que os irmãos convivam em união, como diz o Salmo 133. E esse mesmo Salmo diz que ali na unidade da igreja, o Senhor estabelece a bênção e a vida para sempre. Nós sabemos que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos céus. Então o cristão saudável, o cristão frutífero, é aquele que tem uma vida devocional de qualidade, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, e é um cristão que firmou raízes numa igreja local, uma igreja bíblica, séria e que glorifica a Deus. Eu não estou falando de igrejas aí que são lugares para consumidores, né? Tem igrejas que são igrejas para consumidores evangélicos. São igrejas que não estão preocupadas em fazer discípulos de Jesus. Elas pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, né? São negócios, verdadeiros negócios, né? Marketing multinível, por exemplo. Não, você precisa estar firmado numa igreja local, estabelecendo raízes, numa igreja bíblica, cristocêntrica e que quer fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo, amém? E esse é o local para você então, irmãos. Nós estamos aqui orando, clamando e trabalhando arduamente para que você se torne um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós sabemos que a igreja não salva, mas estar na videira é você também criar raízes numa igreja local. E o que é esperado de um ramo que está na videira, de um membro do corpo de Cristo? Em primeiro lugar, é esperado frequência. Glória a Deus por você, né, pela tua frequência na igreja. Em segundo lugar, é esperado discipulado, crescimento espiritual para que você se torne semelhante a Cristo. Em terceiro lugar, é esperado contribuição, que você contribua para a sua igreja local. E quando eu digo contribuição, não estou falando de contribuição financeira, isso também nós precisamos, é claro, porque uma igreja é mantida também pela contribuição dos seus fiéis, mas é você contribuir achando um lugar onde você possa servir também, usando os teus dons, usando os teus talentos, contribuindo para que o corpo de Cristo seja edificado. Todo membro no seu corpo tem uma função, não é verdade? Então assim também, se você é um membro do corpo de Cristo, você tem uma função dentro desse corpo. Então cresça espiritualmente e busque em Deus onde Ele quer usar você. Você que está chegando agora, nós temos um processo para isso, né? Então ano que vem, além de queremos que mais pessoas da igreja estejam em células, nós vamos ter provavelmente ali no mês de abril ou maio, nosso face a face, né? E você vai fazer esse face a face, vai entrar nesse processo. Temos a nossa escola bíblica, como nós já falamos também, para que você cresça espiritualmente, se desenvolva, seja discipulado e possa estar encontrando o seu nicho dentro da igreja local. Inclusive, eu estava meditando sobre isso, e aí eu fui levado a uma ilustração, e essa ilustração talvez seja conhecida de alguns de vocês. O título dela é Por que ir à igreja? É uma pergunta, né? E é uma história real, tá? Conta-se que um frequentador de uma igreja, isso já há algumas décadas atrás, ele escreveu para o editor de um jornal, e ele declarou que não faz sentido ir aos cultos todos os domingos. Era isso que ele estava dizendo na carta dele. Ele escreveu o seguinte, olha só, ele disse assim, ó: eu tenho ido à igreja por quase 30 anos, e durante esse tempo eu devo ter ouvido uns 3.000 sermões, mas por minha vida, com exceção de um ou de outro, eu não consigo lembrar da maioria deles. Assim, eu penso que eu estou perdendo meu tempo e os pastores também estão desperdiçando o tempo deles. É isso que ele escreveu para o jornal. E essa carta, então, iniciou um debate, né, uma grande controvérsia na coluna ali do jornal, chamada de Cartas ao Editor.
E para a alegria do editor-chefe do jornal, aquilo causou assim um burburinho mesmo, né? Ele recebeu diversas cartas, das quais ele decidiu publicar uma resposta de um outro, né, ouvinte ali, leitor do jornal, né, que havia mandado para ele. E esse leitor, ele escreveu a seguinte carta, ele escreveu assim, ó: eu estou casado há mais de 30 anos. Durante esse tempo, a minha esposa deve ter cozinhado umas 3.000 refeições. Mas por minha vida, com exceção de uma ou de outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei, todas elas me nutriram e me deram força que eu precisava para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos ou mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha alma e de minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Amém? Então essa é a verdade, irmãos. Eu sei, muitas vezes você não vai lembrar de tudo que é falado aqui, de tudo que é ministrado, mas aqui você tem alimento espiritual, alimento para a sua alma. Então permanecer em Cristo é, em primeiro lugar, você ter uma vida devocional de qualidade, uma vida de oração, uma vida de busca e de meditação da palavra, e é também você assumir o compromisso com uma igreja bíblica. Posso ouvir um amém? Então, primeira coisa, quer ser frutífero? Permaneça na videira. Esse é o primeiro passo, amém? Permanecer na videira, é isso que eu falei para vocês. Segundo passo, segunda coisa que esse texto nos mostra é o seguinte: aceite a poda de Deus. Aceite a poda de Deus. Vamos falar isso para a pessoa do nosso lado? Diga aí, ó, aceite a poda de Deus. Então, quer ser frutífero? Deus vai podar você. Olha só, versículo 2, vamos ler novamente. Diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Que nós não sejamos esse ramo, né? Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Glória a Deus por isso, né? Então, queridos, para que uma videira ela seja produtiva, a poda tem que ser feita anualmente. Na verdade, pode ser feita até 2 vezes por ano, tá? Como eu tenho uma videirinha lá em casa, né, eles não gostam que eu fale isso, mas esse ano minha videira produziu. Ainda não produziu muito, porque eu acho que ainda não estou fazendo a coisa certa. Mas eu li ontem que nós podemos fazer a poda no outono e na primavera. Então, na primavera e no outono, 2 podas por ano. E tem vários tipos de poda, mas a poda é extremamente necessária para que a videira ela seja produtiva. E trazendo isso para as nossas vidas, nós temos que aceitar a poda de Deus. Mais do que isso, nós temos que cooperar com a poda de Deus. Se eu quero ser frutífero, saiba, Deus vai podar coisas da nossa vida. Amém? E Ele vai podar, não porque Ele está punindo você. Ele vai podar porque Ele quer que você seja uma pessoa mais produtiva. O que poderia ser uma poda? Uma poda poderia ser Deus retirar algumas coisas nocivas da nossa vida. Por exemplo, tirar você de um ambiente que não faz parte do plano dele para você. Você está ali numa empresa, por exemplo, né? Você gosta do trabalho bom, enfim, e às vezes Deus poda você, né? Alguma coisa acontece, te mandam embora, né? Vão fazer uma limpa lá e você faz parte desse grupo, sei lá, estou dando um exemplo hipotético, né? Então Deus sabe o que Ele tem que tirar da sua vida. Às vezes Ele vai retirar pessoas da sua vida, às vezes até mesmo coisas boas precisam ser podados da nossa vida, né? Então, quando você vai podar o ramo saudável, né, você tira uma parte dele. Então, o ramo é saudável, mas ele precisa ser podado. Então, Ele vai nos podar para sermos mais produtivos. Vou dar aqui alguns exemplos mais hipotéticos, tá? Então, você diz assim: Senhor, eu entreguei os meus negócios a Ti, e agora eu estou falido, por exemplo, né? Você entregou, você é um empresário. Senhor, eu entrego minha empresa a Ti, dedico, consagro ela ao Senhor. Daqui a pouco as coisas começam a ir mal, você vai à falência. Pode acontecer, estou dando um exemplo hipotético, tá? Pode ser que o contrário também aconteça, né? Senhor, entreguei minha saúde a Ti, e agora eu estou doente, não saio do hospital. Deus quer podar alguma coisa na tua vida, te ensinar alguma coisa, né?
Senhor, entreguei minha família a Ti. Fulano morreu, né? Beltrano foi para longe, foi para outro país. Essa pessoa saiu de perto de mim. Senhor, entreguei minhas finanças a Ti. Estou sendo fiel nas minhas contribuições, sendo dizimista, ofertante, e agora estou em dificuldades financeiras. Então a poda é uma correção de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser mais frutíferos. Tem coisas na sua vida que Deus quer que saiam da sua vida. Essa é que é a verdade. E como eu falei, muitas dessas coisas, às vezes são até coisas boas. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 11, olha só. Diz assim, nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que são assim corrigidos. Então a poda de Deus às vezes é uma disciplina. Ele vai podar você, vai disciplinar você. No início essa disciplina parece ser uma coisa ruim, mas lá na frente, quando você olha para trás, você vai dizer, nossa, que coisa maravilhosa. Foi bom demais passar por isso. Agora eu sou uma pessoa mais produtiva. Eu aprendi com essa situação. Então essa é a poda de Deus, essa é a correção de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele podando coisas na nossa vida que nos fazem mal ou que vão nos impedir de sermos mais produtivos. Então aceite a poda de Deus e coopere com a poda de Deus. Posso ouvir um amém? Então quer ser produtivo? Primeira coisa, esteja ligado à videira. Vida de oração, de meditação na palavra, firmando raízes na igreja local. Em segundo lugar, coopere com a poda de Deus. E para finalizar, vamos ler novamente João 15, a partir do 9 até o final, até o 17. Jesus disse assim, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que meu Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Amém? Então, terceiro passo aqui, para você ser uma pessoa frutífera, é você obedecer os mandamentos do Senhor. E qual é o mandamento do Senhor aqui? O amor, nós amarmos uns aos outros. Então nós vemos nesses versículos que permanecer em Cristo é obedecer os mandamentos do Senhor. E o mandamento, repito, é o amor, amar uns aos outros. Inclusive um dos valores da igreja, nós colocamos ali no templo anexo os nossos valores, um deles é o amor. Nós valorizamos o amor, nós estamos orando porque nós queremos ser, além de uma igreja bíblica, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que realmente ame as pessoas. E quando nós nos amamos, nós também demonstramos que nós somos discípulos de Cristo. Esse é um mandamento do Senhor, nós nos amarmos, amém, irmãos? Então vamos nos amar. Olhe para as pessoas do seu lado, são essas pessoas que você deve amar. Agora olha só, tem um conceito errado sobre amor muitas vezes. Nós pensamos que amar é sempre passar a mão na cabeça da pessoa, Nós pensamos que amar às vezes é você concordar com tudo, amar não é você exortar, amar não é você corrigir, não, pelo contrário. A pessoa que ama, ela corrige, não é verdade? A Bíblia fala que Deus corrige a quem ama, e Ele açoita a todo aquele que recebe por filho. Então amar também é falar a verdade para o teu irmão, mesmo que doa. Se você vê o teu irmão fazendo uma coisa errada, teu irmão indo para um caminho de morte, se você ama ele, você tem que mostrar que esse caminho é um caminho de morte. Então nós precisamos às vezes, como parte do amor, de briga também, tá?
Essa aqui é a verdade. As pessoas pensam que não tem briga na igreja. Não, briga é de Deus na igreja também, porque a gente faz isso por amor. Casal que se ama, por exemplo, discute a relação. Sabia disso ou não? Você pensa que casal que se ama não discute? Pelo contrário. Inclusive, nas pesquisas de psicologia, existem pesquisas que mostram, você quer saber se o seu cônjuge ama você, ele briga ainda com você? Se ele parar de brigar, se ele te ignorar completamente, não te der mais bola, sabe? Não estou nem aí fique preocupado, porque aí o amor acabou. Porque quando nós nos amamos, nós brigamos, nós queremos alinhar, nós queremos corrigir. Claro, né, irmãos, a briga tem que ter limite, né? Eu digo para minha esposa, a gente precisa brigar, mas a gente precisa saber brigar, e ter limite. Mas a briga faz bem, e na igreja é a mesma coisa. Nós, como pastores, precisamos corrigir, ser corrigidos, isso é importante. Para que haja o quê? Para que haja alinhamento, irmãos. Então o amor é isso também, né? Um irmão, como eu falei, está indo para o inferno. Quem ama esse irmão? Aquele que fala, cara, você está indo para o inferno? Ou aquele que fala, Deus te ama, está tudo bem? Não, o que fala, cara, você está indo para o inferno, cuidado, abre o olho, se arrependa. É esse o que ama, irmãos. Então essa é a realidade, o amor é também corrigir, né? Isso até me lembrou algo, eu estava hoje refletindo de manhã antes de vir para cá, e eu lembrei de um treinador da minha adolescência, né? Para quem não sabe, eu quase fui atleta profissional, jogava futebol na base do Curitiba, ali na minha adolescência, joguei dos 13 aos 17, quase 18 anos, né? E na época ali de juvenil, que era sub-17, eu tive um treinador, já é falecido hoje, o Cizico, né? Faleceu alguns anos atrás. E ele já era velho na minha época, né? Já era bem velhinho. E ele pegava às vezes no meu pé, ele, sabe, eu perdi o sono por causa do Cizico algumas vezes, vou falar a verdade para vocês, meus pais sabem, né? E às vezes passava pela minha cabeça, por que esse velho não morre? Ele já era velho, fumava, passava na minha cabeça, eu não era crente, tá, irmãos, na época, tá? Passava na minha cabeça, só que foi passando o tempo, cara, e eu fui mudando, fui vendo, cara, na verdade esse velhinho gosta de mim. Por que ele cobra de mim mais do que dos outros? Por que ele pega no meu pé? Porque ele acredita no meu potencial. Eu comecei a mudar meu foco e vi que era isso. E passei a amar o velhinho, cara. Comecei a gostar dele, porque eu falei, cara, ele pega diferente do meu pé. Mas não é porque ele tem algum problema comigo, é porque ele sabe que eu tenho potencial. Porque o que não tem potencial, por que ele vai pegar no pé? Já olhou o cara, isso aí não vai dar nada, vai estudar, né? Mas esse que tem futuro pela frente, ele vai cobrar. Então é assim que funciona, irmãos. Você está entendendo? Então o amor não é você passar a mão na cabeça de todo mundo. É claro que o carinho é importante, o contato físico é importante, nós declararmos coisas boas uns para os outros é importante, mas o amor, ele é também correção. Então nós corrigimos a igreja, por quê? Porque nós amamos a igreja, porque nós queremos o melhor para a igreja, porque nós queremos ver Cristo formado na igreja, porque nós queremos uma igreja frutífera, e vida frutífera, como eu falei, é propósito do Senhor para nós. Quando nós damos frutos, nós glorificamos a Deus, e isso testifica que nós somos discípulos do Senhor. Agora, para sermos frutíferos, temos que permanecer na videira verdadeira. Então, vida devocional regular e de qualidade, assumir compromisso com uma igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja de discípulos do Senhor e obedecer os mandamentos de Deus, ou seja, amar uns aos outros, é o que nós precisamos praticar para que nós sejamos pessoas frutíferas. Amém? Então Jesus é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que fomos enxertados nessa videira. E o meu desafio para você é permaneça na videira. Coopere com a poda de Deus aí na sua vida, aceite a poda de Deus na sua vida e obedeça os mandamentos do Senhor, e o maior deles é o amor. Amém? Vamos ficar de pé.